Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, eu sou a Gabi. Fala pessoal, quem fala é Luiz Hunziker. E eu sou o Pet Games. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para continuar a nossa jornada de filmes do Estúdio Ghibli. Chegamos em 2011 e vamos subir a Colina Cocorico, ou no português de Portugal, a Colina das Papoilas, né, Bianese? Meu amigo se Papoilas. Papoilas. Eu não sei se eu vi uma papola nesse filme, eu vou ter que ver de novo. Beleza. Eu não sei o que é uma papoula. Ih, Gabi. Aquela que papa a O Goro colina Miyazaki cu de também rico. não, aparentemente. Tá tudo bem, eu acho. Para de falar mal do Goro, só porque ele fez todos os filmes ruins da vida dele. Inclusive Só assim, porque né? ele gorou esse filme. Olha só, toda caralho, Gabi, que piadista piada ela. hétero. Adoraram. A gente tá, na nossa trilha aí de filmes do Ghibli, esse é o segundo filme do Goro Miyazaki, né? O nosso filhote aí do Vamos do fingir que é o primeiro? Raião. O primeiro é o Earthsea, né? Que a gente odiou. Não, vamos fingir que é o primeiro? Vamos fingir que é o A primeiro? gente pode fingir que é o primeiro, E que foi o último também. Mas sabe o que é o primeiro, esse daqui? É o primeiro filme dele que ele produziu junto do pai dele, Miyazakão. Com certeza contra a vontade do pai, né? Cara, Miyazakão e Miyazaki. a gente nem entrou no podcast ainda, mas eu já vou falar isso, porque eu não consegui ter acesso, mas eu descobri que tinha um documentário sobre a produção desse filme. Eu não consegui encontrar pra assistir, Uau. mas o nome do documentário é tipo assim... 300 dias de porrada entre pai e filho, porque diz que Caralho, eles só jura por pegavam Deus? da produção desse filme. Esse é o Caralho, nome do maluco. filme, passou na NHK lá, no canal japonês. Eu achei incrível O nome do isso. filme é Casos de Família. Praticamente. Mas é isso, gente. Vamos falar de Estúdio Ghibli hoje, né? Vamos aí voltar para nossa jornada e seguindo um pouco mais adiante, conversar sobre a Colina Cocorico, filme de 2011. Mas antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido que curte nosso podcast, pensa que você pode ajudar a atenção de sua mente. Espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também não se esquece de colar lá no nosso Spotify e nos avaliar com 5 estrelas e também nos seguir no nosso canal do YouTube. E obviamente, né? Todos os links estão na descrição, vocês sempre podem ver. Já que se vocês estão escutando no Spotify, tem o link do YouTube e vice-versa. Enfim, ajudem a gente lá pra gente ranquear melhor nas plataformas e, consequentemente, chegar no vídeo de mais pessoas, monetizar, etc, né? Por isso somos um programa independente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ele, Matheus Bianese, você aí que é um conhecedor de papoilas. Conta pro Papoulas. Matheus Bianese. Bianese. Vamos lá, vamos nessa. Família, catarse.me/Animes Overdrive, entrem lá, vê nossos tier lists de apoio, ajuda nós pra a gente continuar fazendo esse podcast que vocês tanto adoram aqui. Afinal de contas, eu acho que se você tá ouvindo agora, provavelmente você já gosta da gente, porque a gente já tá aí nessa indústria vital há uns bons anos. 6 então, anos, ajuda cara. nós lá, 6 anos, vê como que dá pra ajudar dentro do seu bolso. E se não der, mano, não tem um tostão furado aí que não vai te fazer falta, ajuda nós compartilhando nossas coisas, comentando as paradas, dando stream pra gente e recomendando pros seus brothers sempre, e que ajuda muito. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Na Colina Cocorico é um filme de 2011 dirigido pelo Goro Miyazaki, com o roteiro do Hayao Miyazaki, pai, e Keiko Niwa, produzido, obviamente, pelo Estúdio Ghibli. E o filme, ele basicamente se passa lá nos anos de 63, em Yokohama, no Japão. E ele conta a história da Umi, uma menina do ensino médio que mora numa pensão, que aparentemente é meio que gerenciada ali pela avó dela. E um dia ela conhece o Shun, que é um garoto da escola dela, né, membro do clube de jornal da escola. E ele trabalha, né, os clubes da escola ficam num edifício que aparentemente era, enfim, antigo e tinha toda uma história, enfim, né, um edifício mais carregado ali, né, A famosa casa não era- tombada. exatamente.
E aí ela vai conhecer esse lugar, que inclusive a escola tá tomada ali por toda uma discussão, justamente porque o diretor quer demolir aquele prédio onde ficam os clubes da escola, né? Que é um edifício antigo e tal, e os alunos estão protestando contra isso, porque eles não querem que esse edifício, né, seja demolido. E, enfim, a história meio que se passa através aí dessa narrativa. Esse é o segundo trabalho do Goro, né, pro Estúdio Ghibli. Como a gente já falou, né, a estreia dele aconteceu com Contos de Terramar, um filme que nós odiamos muito, de 2006. E A Colina Cocorico foi, né, estreado ali, revelado como novo filme do Estúdio Ghibli no dia 15 de dezembro de 2010. E é baseado no mangá shoujo, inclusive, dos anos 80. Que o título original é Kokuriko Zaka Kara de Tetsuo Sayama e Shiruzu Takahashi. A gente geralmente começa o programa de Ghibli, né? A primeira pergunta é: quem aí assistiu pela primeira vez? Eu. Nossa, todo Caraca, mundo. só eu já tinha assistido esse filme? Caraca, Esse era um dos poucos que eu nunca tinha visto. É o Eu fã, tava é com o medo de number também. one fã do Goro Miyazaki. Sou eu. Eu tava com medo de ver isso, eu tava com medo. Eu vejo que é do Goropulo. Daí eu só tô vendo pra gente poder gravar. Eu entendeu? deleto, eu fiz Se que não nem o existe. pai dele quer ver, imagina a gente, né? Caraca. Pois é. Tá, Exato. já que eu sou o único que já tinha assistido esse filme, eu vou começar minhas impressões gerais, assim, apesar de já estar ansioso pra ouvir vocês. Eu assisti esse filme pela primeira vez há alguns anos atrás, em algum momento que eu fiz as minhas maratonas de Estúdio Ghibli e de querer conhecer. E na época eu não tava muito ligado, assim, não tava prestando muita atenção. Tipo, quem que dirigiu o filme e tal? O Miyazaki, o Goro e tudo mais, etc. Mas o fato é que, por incrível que pareça, esse é um filme do Goro Miyazaki que eu gosto. Já começa me surpreendendo aí, porque agora que a gente tem um retrospecto do que nós estamos fazendo aqui, né, de discutir os filmes junto, vendo em ordem cronológica, Terramar é um desastre completo. Aí, tendo em perspectiva Terramar, você fala, caralho, isso aqui é uma obra-prima, né? Quase uma obra-prima em comparação. Apesar de ainda assim não ser um filme que eu ache tão impactante dentro das listas dos filmes de maior impacto do Ghibli, mas em uma forma geral eu acho que ele é muito competente e ele é muito sensível em alguns temas que ele tá tratando ali, principalmente o que mais me pega é justamente aquela parada da paternidade, né, de justamente da relação da juventude que acaba tendo que tá pegado a um passado que você não sabe exatamente o que aconteceu, você tem uma porta que provavelmente não se fechou, ainda mais quando a Uma gente lacuna para pra grande, pensar, uma lacuna, principalmente quando a gente pensa em Japão, contexto de guerra, né, tipo, então a gente sabe que tem muita gente que passou por esse tipo de situação, então me gera um sentimento, assim, agridoce, né, tipo, visualizando principalmente ali a história da nossa protagonista. E a outra parte que eu gosto muito é justamente daquelas dinâmicas da escola, né, daquela parada de clube estudantil e a galera super politizada e precisamos salvar o nosso clube de demolição para construir um prédio novo, ele é muito importante. E aí tem toda aquela dinâmica de juventude ali que eu acho fofo, sabe? Tipo, eu acho gostosinho, me dá um clima legal. Então, dos filmes do Ghibli, ele não me traz fortíssimos sentimentos, tá ligado? Mas ele é jeitoso, principalmente quando a gente tá olhando cenários ali de Japão interior, né? Ele se passa em Yokohama, né? Tipo, no Yokohama ali dos anos 60. Então, toda essa ambientação geral da coisa, pra mim, já vale a experiência, sabe? Novamente, tá longe do meu top 10 Ghibli, tá longe de vários filmes do Ghibli pra mim, em termos emocionais, pessoalmente. Mas, pô, pra mim é uma experiência legal. Ele tem um pace interessante. E graças a Deus, Goro Miyazaki aqui, pra mim, a gente sabe que porrada com o Miyazaki aí por 300 dias, segundo o documentário, que eu espero Pelo um dia menos poder valeu a encontrar. pena, né? Tipo assim, não foi uma porrada que deu em nada. Exatamente. Então talvez deu boa. E o roteiro é do Miyazaki, né? Então, de fato, o pai tava ali em cima da produção o tempo inteiro. Talvez isso tenha tido resultado também, né? Até porque a gente um dia vai chegar no Aya e a Bruxa, e esse provavelmente a gente vai voltar pro sentimento do Conto de Terra-Mar. Tá até tremendo minha pálpebra aqui, ó.
Dá pra falar que o Goro atingiu quero seu pensar. ápice aqui, né, no segundo filme, É. porque depois é complicado. Talvez, né? É, já- Mas uma parada que eu acho interessante desse filme, que eu não conhecia, né? Fui assistir por causa da gravação nossa aqui, é que ele é muito menos despretensioso, né? A pretensão da história que ele quer contar é bem mais tranquila do que Terramar, principalmente, né? Que é o que a gente tinha de referência até agora. Que tenta ser ali uma história grandiosa, épica, sobre mundos e... Aqui não, cara. É porque o livro do um Terramar slice- é um épico, né? Já começa por aí, né? É uma e adaptação começa por grandiosa. aí, né? E aí a gente tem aqui uma história que é um slice of life no Japão dos anos 60, pós-guerra, período de transição, desenvolvimento do Japão, crescimento econômico, busca principalmente pela imagem, né? Criar uma imagem pro Japão, né? Tipo, se encontrar novamente como uma identidade, como um país, e contando muito sobre isso. Então ele é muito essa transição dos personagens se entendendo como pessoas, ao mesmo tempo que o país vinha tentando se entender como uma unidade, né? É uma coisa muito interessante isso, porque ele pega esse período que é muito nebuloso pra nós aqui, porque a gente fala do pós-guerra, né? Até o próprio filme cita, é o pós-segunda guerra, né? Mas ainda teve depois ainda a guerra da Coreia, teve outras questões que aconteceram naquela região ainda, que embarcaram em muitos problemas, né, pro Japão. Então, economicamente, era um país que ele estava quase que saindo de um rural e tentando entrar no tecnológico, uma coisa muito, muito brusca em muitos aspectos, principalmente no interior, né? Então acho que ele conta essa história de um jeito muito bem contado, muito bonitinho. E eu gosto desse filme, principalmente pelo fato dele parecer um retrato histórico. Ele parece quase que... Ele parece mais um documentário do que um filme, parece, sabe? No sentido do que ele tá mostrando ali. Então, a história dele em si é como se ela tivesse... Ó, era assim que os grupos estudantis funcionavam nessa época. Era assim que as Olimpíadas, né? Que se não me engano, acho que é de 64 que vai ter a Olimpíada. Mas Isso, é. era isso que estava acontecendo no mundo nesse momento. Era assim que as embarcações viajavam. Era assim que foi as consequências da guerra. Então, ele funciona quase como era o Japão nesse ano, entendeu? E claro que o Goro não viveu isso, então não é uma coisa dele. Miyazaki, em partes, viveu, né? Porque até ele retrata muito nos filmes dele essas questões do pós-guerra. Então ele parece muito mais um relato, né? Ele parece quase como se pegasse a página do diário de alguém e transformasse isso numa história. E só pra fazer uma menção, sempre quando a gente fala da relação do Miyazaki, do Hayao e do Goro, lembra daquele meme do Fábio Júnior, sabe? Do Fiuk pai. Tipo, o Fábio Júnior. É tipo isso, cara. É sensacional essa total. relação. Fiuk reclamando que perdeu a mesada, sei lá. Tipo, Teve que vender a tive que vender guitarra. meu carro, nossa, vender a tive guitarra. que vender a guitarra. Mas eu concordo demais com tudo que o Luiz falou e também tem Então um pode sentimento ficar muito quieto, então. positivo. Eu falei que eu concordo. Ah, tá, desculpa. Desculpa, Eu tava Miyazaki. concordando com você, querido. Desculpa, Vai ser Goro. 300 dias de briga aqui também no Overdrive, É, aparentemente. 300 dias de briga. 300 dias. Mas- 3 episódios de briga. Já brigar até 300 os 600. episódios No de 600 a gente briga faz a também. paz. É isso. Mas eu concordo muito com tudo isso que o Luiz falou e também me conecto com essa sensação de, tipo, eu gostei muito desse filme, eu fui surpreendida por ele, assim. E acho que justamente eu tive essa sensação, essa mesma sensação do Luiz de ser transportada pra época que ele tava retratando, assim. E o que eu mais achei foda nesse filme é como tudo que tá acontecendo tem ligação com a época e com as discussões que estavam acontecendo na época e com os pensamentos que a gente tem hoje em dia ligados à época em que aquilo estava se passando, sabe? Pelo menos da visão do Miyazaki, né, do Goro, enfim, dos japoneses no geral sobre aquilo. A parte que mais me conectou, assim, foi essa... O Luiz falou de identidade, né? E eu acho que essa questão é a questão mais forte do filme pra mim, porque é muito forte isso, como eles tratam nesse filme com um tema simples, se você for ver, que é uma escola tentando não deixar que um edifício que eles têm algum apreço, né, que tem uma história, seja destruído, ou que, enfim, o contexto desses personagens, né, seja perdido de alguma forma, eles estão tentando recuperar isso, e, tipo, isso tudo gira em torno dessa ideia de identidade. Então, é sobre memória, sabe? Pessoas que, inclusive, são pessoas racializadas, pessoas que são japonesas, negras, enfim. Existe muito essa discussão sobre memória, né? Sobre como a memória deles por muito tempo foi apagada ou por muito tempo precisou ser repaginada pra, tipo, igual o Luiz falou, né? Um momento ali de evolução tecnológica, desenvolvimento ali industrial e tal.
E eu sinto que nesse filme isso é muito bem tratado, sabe? Tipo, eles tratam isso com uma responsabilidade, com um olhar tão sensível, sabe? De como... eu gosto muito de uma frase que é que a memória ela é o fio condutor em que a cultura é transportada pelos tempos, sabe? Então, tipo, é de não deixar a identidade, a cultura se perder por meio desse edifício ou por meio da própria ligação das famílias, né? Porque os pais desses personagens, um deles é órfão, né, e foi adotado, e a menina, o pai dela morreu, né, na guerra. Então, tudo sobre esse filme fala sobre isso, sobre identidade, sobre memória, sobre cultura, e eu acho que ele é muito especial por isso, assim. Essa foi a mensagem que eu mais, tipo, achei foda em como ele ligou tudo nisso. Então, tem um grande mérito pra mim nesse sentido. Não foi o melhor filme do Ghibli pra mim, obviamente, porque eu acho que na parte de eu me conectar emocionalmente, tipo assim, com os personagens, ou com, sei lá, tipo... Porque Ghibli tem isso, né, da gente muitas vezes se identificar, e da gente muitas vezes se colocar no lugar do personagem. Acho que justamente por transportar a gente pra uma época que meio que já, né, já passou, de certa forma, que a gente não viveu, ou que, enfim, estavam acontecendo coisas muito diferentes, foi um pouco mais difícil pra mim de me conectar com os personagens. Eu sentia que existia uma certa distância, o que não é um problema, é só que daí não me atingiu tão forte como outros filmes do Ghibli, né, enfim. Mas é isso, ainda assim foi um filme com uma mensagem fortíssima pra mim. Dá pra entender que o Miyazaki participou do roteiro muito fortemente, assim, porque é total, tipo, a vibe dele trazer essas discussões dessa forma tão, né, tipo, incrível. E, enfim, gostei muito. Foi um filme que me surpreendeu pra caralho, assim. Eu curti bastante também Cocorico, e minhas percepções são parecidas com as de vocês, principalmente com a da Gabi, principalmente porque o que eu mais curti do filme também foi esse lance de, tipo, preservação da memória cultural de um grupo, especificamente, e me lembrou vários outros filmes do Ghibli, só que de uma maneira muito mais pé no chão e muito mais cotidiana, o que eu acho que é até mais fácil da gente se conectar, porque tem muito do discurso de náusea, da tecnologia estar invadindo o que é o natural e a gente tá perdendo esse contato. Tem muito o lance de Mononoke também, de estar tendo essa intersecção entre tecnologia, entre apagamento histórico ali daquele povo que tá ali vivendo, e isso também tem aqui num microcosmos ali de uma escola que, cara, criou-se sua identidade de um grupo de pessoas dentro de um prédio, que não se torna só um prédio, uma coisa material, para se tornar tipo um patrimônio imaterial daquele núcleo. Então, não é só um prédio, e quem tá de fora não tem essa percepção, mas para quem tá ali dentro daquele prédio, é a vida dos moleques, tá ligado? Porque, é onde ele consegue se expressar a filosofia dele, é como ele consegue se expressar pesquisando sobre as manchas solares, e é o primeiro contato de vários deles com esses assuntos, e também com a intersecção de assunto com outras pessoas que se conectam. Então, eles estão criando ali amigos, estão criando laços, estão criando memórias juntos. E tem um lance também que querendo ou não, quando você tá ali vindo de uma infância para uma adolescência, aquele microcosmos que você tá inserido é o seu mundo. Você não tem uma percepção de mundo globalizado, ainda mais nos anos 60. Então, o mundo daquelas crianças é aquele prédio, tá ligado? O mundo é tipo ir de manhãzinha antes da aula pra imprimir o jornal e vai ficar lá debatendo até as 8 da noite, porque a gente precisa fazer isso aqui acontecer, e nosso amor por isso aqui, e até eles têm um diálogo, né, de devocional pelo que veio antes, que eu acho que é importantíssimo, a gente respeito por quem veio antes em todos os aspectos da nossa vida. Todo o histórico, né, das provas que eles Todo o histórico guardam, das tudo. provas, eles têm tudo ali, então eu creio muito friamente, assim, é muito parte da minha vida, que se a gente não respeita o que vem antes, a gente não consegue construir algo melhor, tá ligado? A gente tem que ter os ensinamentos do que veio antes e ter, sim, um respeito, um agradecimento, porque senão simplesmente a gente tá indo do nada pro lugar nenhum, sabe? Então, essa parte do filme, cara, eu achei muito massa. É um dos filmes do Ghibli que eu mais senti que tem essa discussão do culturalismo, né? Do que é a cultura, do que é um bem imaterial, que a gente é não palpável, o estudo, né? Me conectando também pessoalmente, porque eu era o moleque do clube na escola, do Grêmio Estudantil, eu era o chato, e daí, tipo... Qual era o nome da sua chapa? Era Chapa assim, Coco?
Eu não lembro, mano. Era, Sempre uns mas nome era algum ridículo, nome né? bastante genérico, assim, que pra ganhar voto, né? Mas enfim. Mas a gente ficava. Era um moleque que ficava na escola boa parte do meu dia, conversando e querendo criar coisa com a galera do meu clubinho ali. Então eu me conectei bastante com essa parte. Por outro lado, a parte do que também é muito importante ali desse filme, que eu digo que é até essa parte cultural podia ter sido maior pra mim, que eu teria gostado ainda mais. Mas tem a parte ali do incesto romântico, não é brincadeira, mas que a gente vai descobrir ali que tem uma trama familiar e de paixão e que tá envolvendo uma parada estranha ali. Mas que Um incesto bait, essa incesto parte eu bait. acho que ela é um pouco enrolada de uma maneira que não precisa, assim, tipo... agora já tá um pouco de spoiler, né? Mas assim, tipo, foda-se. meu Deus, eu sou filho de tal pessoa. Ah, não é não. Puta, não é Opa. não. Você é filho do Não, outro lá. gente, esse É trope- filho do terceiro. E é Vamos tipo um falar. núcleo que, assim, não precisava, tá ligado? Eu odeio Pra a mim, na minha existência desse percepção. trope de incesto, sabe? Mesmo quando ele não é incesto de verdade, quando é pra, tipo, chegar no fim e falar, na verdade não era. Tipo assim, É um foda-se, puta velho. susto vocês me fizeram desnecessário, né? Me passar nervoso à toa, saca? Esse filme podia só ser fofo e legal e, tipo, não Galera precisava toda desse confusa drama, na hora de meter sabe? ali, pelo amor de Deus, ninguém sabe que meteu Tipo, com quem. se ele não fosse, não tivesse toda essa parada de ser irmão dela, eu ia gostar muito mais desse filme, inclusive. Muito mais. Pra mim essa parte assim, é um pouco desnecessária porque o filme tá querendo contar ali. Tem como contar a história de como os personagens, querendo ou não, né, por terem uma ausência dentro de si, eles acabam se doando completamente pro outro e se perdendo dentro de si, eles se perdem, eles se esquecem de si, né? Principalmente na figura da menina ali, que ela tá fazendo tudo pela família, tudo pelos pensionistas, e ela nem sabe mais quem ela é, porque ela se perdeu junto com o pai lá atrás, sabe? Então, pra mim, é muito legal essa trama de paternidade, eu acho muito massa, que a gente também tem outros filmes do Ghibli, né, como o próprio Menino e a Garça, que foi o último aí, que é muito sobre a paternidade do Hayao com o Goro, mas esse assunto é muito legal, só que eu acho que foi trabalhado de uma maneira ali que buscou um pouco choque que não precisava, sabe? A história podia ter sido contada de uma maneira muito mais simples, mas ainda assim gostei do filme bastante, era um dos únicos do Ghibli também que eu não tinha assistido, e me surpreendeu positivamente. Acho que tudo que vem depois de Terra Mar do Goro, a gente tem medo, e a gente pior vai não continuar fica, né? tendo em todo filme que ele lançar, mas esse é um acerto, realmente um filme bom e divertido. Eu fiquei bem surpreso com esse filme, assim, em várias instâncias. Eu não sou uma pessoa que, já assistiu todos os filmes do Ghibli, então, tipo assim, eu não tenho a referência de todos os filmes e principalmente no Overdrive, que o pessoal tem feito uma recapitulação desde o primeiro, então assistir essa evolução é muito legal, porque você vai vendo a própria evolução do próprio Hayao Miyazaki, né, a entrada do Goro nessa história também, fazendo parte desse sistema que ele acabou criando, esse microsistema que ele foi criando, então eu não tenho muito essa referência. Porém, eu fiquei muito surpreso nesse filme da forma como ele resolveu contar essa história, né? Eu não tenho a referência do primeiro filme do Goro, mas eu achei muito interessante como ele leva a hipérbole da cebola muito a sério, que é tipo assim, é camada por camada que ele vai te entregando aos poucos. Ele não simplesmente fala assim, olha, eu tenho essa grande história que eu quero te contar e é tudo isso aqui, né? Ele começa de uma maneira muito pacata, igual a gente vê em outros filmes do Ghibli, inclusive, só que eu senti que ele foi me dando pequenas amostras do que ele queria me contar dessa Ele história é como um homeopático, todo. né? Tanto que, tipo assim, eu tava assistindo com a Mila, e aí, tipo assim, em questão de 20 minutos, a gente parou assim, tipo, mano, que história que ele tá querendo contar pra gente, tá ligado? Tipo, porque, tipo, pra mim não ficou exatamente claro, tanto que o negócio da guerra, pra mim, ele dá vários indícios, e principalmente visuais disso, tá ligado? Só que ele vem a tocar no assunto na hora que começa a reunião do Grêmio Estudantil lá dos meninos, que ele fala assim, porque falaram que a guerra acabou há 10 anos atrás. Aí você começa, tipo, pera, caralho, então já passamos pela Segunda Guerra, já Sim. se passaram 10 anos dessa história, eles ainda estão enfrentando coisas em relação a isso ainda está impactando, e aí você começa a entender que, tipo assim, você vai descendo essa visão do tipo de camadas, e aí você vai descendo cada vez mais para entender, pô, você está contando a história sobre um grupo de estudantes que está tentando evitar que o clube deles seja destruído, e aí, tipo, e aí você vê
como no Japão a gente já viu em diversos animes essa cultura de clube sendo muito forte, só que você vê agora eles todos sintetizados em um único prédio, tá ligado? O prédio representa o espírito estudantil daqueles alunos e é isso que eles estão tentando preservar, tá ligado? É quase E um eu achei personagem no filme, o prédio, né? é quase um Total, personagem, total. tá ligado? Quando eles vão subindo as escadarias ali, mostrando, tipo, cara, que cada departamento, entre aspas, que vai Os tendo ali e barracos, tal, né? onde que cada um É vai muito meio que foda, se tá? É enfiando. muito É muito massa, foda. É muito massa, é muito bom, massa. tipo assim, Uma fora que, tipo zoninha. assim, pô, é aquela qualidade absurda de animação do Ghibli, tá ligado? Que você fica, caralho, que foda, que bonito. Você fica contemplando as paisagens que ele vai te colocando, né? Então, tipo assim, quando começa a mostrar principalmente ali a pensão da família da Umi, você fica meio que sem entender. Tipo, essas pessoas todas são parentes, tá ligado? Elas são tias, irmãs, primas, tá ligado? Você meio que vai perdendo um pouco dessa tipo, dessa realização, até que ele vai te contando a parada aos pouquinhos, que pra mim é a grande força do filme e que vem a se tornar o grande problema do filme, que foi pelo que o Bias colocou, porque você coloca uma informação extremamente sensacionalista e você demora pra resolver ela, tá ligado? Você demora pra, tipo, eu fiquei, mano, eu juro pra você, eu olhei pra cara da Mila assim e falei, mano, o Miyazaki se colocou numa posição muito ruim agora, tá ligado? Tipo assim, mesmo que ele resolva isso da melhor forma possível, ficou uma sensação muito ruim, tá ligado? De É tipo, continuar por que Perfeito. vocês estão brincando com isso, saca? Tipo assim, por que vocês tipo, estão usando por que que a isso? gente entrou? E aí, tipo Tipo, assim, conforme o tempo vai passando, vai É piorando. que o Japão porque, tem tipo assim, menos em vez de problema você que isso, com isso que a gente, né? Tipo, em brincar com esse pois é, tema. Isso é a real. única coisa que meio que, entre aspas, justifica isso ter acontecido foi meio que aquela parada de talvez até contextualizar a gente de uma coisa que acontecia muito na época, que era isso, tipo, as pessoas morriam na guerra, e daí você precisava registrar a criança rápido, porque senão ela ficava, sei lá, órfã, e daí ia pra um lugar e tal, e daí, tipo assim, acontecia muito dos soldados amigos registrarem as crianças lá. Não sei se foi por esse motivo que né? colocaram essa narrativa toda, mas, tipo assim, Não não justifica justifica toda essa necessariamente, enrolação. não é sobre isso. Não né? justifica, tipo assim, não precisava disso pra gente saber essa informação, saca? Eu acho que não acho que, tipo, compensa, saca? Tirando toda essa parte que a gente ainda vai comentar bastante sobre, tipo assim, eu acho que ele conta uma história juvenil que é bem legal de você acompanhar e eu até achei que ele ia explorar mais, tipo, os corredores da escola, entre aspas, mas tipo assim, os corredores como se fossem uma ambientação a ser trabalhada com o negócio das provas, com o negócio do jornal, o impacto que o jornal faz, tá ligado? Ou a diferença que o jornal ele vem a fazer, que num primeiro momento fica aquela sensação de que, tipo assim, pô, parece que o jornal é aquilo que vai unir todo mundo ali, tá ligado? O jornal e a existência do jornal ser justificada como uma coisa que serve para a união e ver que eles estão em posicionamentos diferentes dentro da própria escola em relação ao prédio, em relação ao coisa. Eu falei assim, pô, que da hora essa história, tá ligado? E aí começa a nascer o relacionamento entre a Umi e o Shun, que aí, tipo, você começa a ficar investido e aí que depois vira um negócio estranho que, beleza, é resolvido depois, só que depois você fica meio assim. Só que toda a parte de ambientação e de você ir entendendo que é uma história juvenil de uma galera que queria fazer só um clube estudantil funcionar, essa parte pra mim me pega extremamente positiva, assim, ver e as mazelas da guerra, igual acho que a Gabi tinha comentado antes, de ver como que isso ainda continua impactando, mesmo muitos anos depois, e a galera ainda tá meio presa nisso ainda, porque, tipo, porra, é uma parada que é muito forte, e culturalmente é um filme que ele vai se comunicar muito com a cultura do Japão e a gente não vai ter essa referência diretamente, mas tipo, pô. E aí ele começa a cair muito nessas questões muito de época mesmo, que é tipo assim, pô, pra gente vira um bloqueio muito forte, tá ligado? Até o próprio momento que eles vão arrumar o prédio, que a solução é vamos trazer as meninas para limpar o prédio, tá ligado? Graças às meninas virem que a gente vai arrumar essa parada. Só que mesmo assim os meninos ainda participam ativamente da organização e da limpeza e não sei o quê. Só que, tipo assim, aí você fala assim, tá, beleza, é um desenho que retrata o Japão, né? Que é o Japão que a gente conhece há muitos anos, lá nos anos 60, tá ligado? Então, tipo assim, tem que ter um pouco de filtro no olhar, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, sobre isso em específico, que é uma coisa que eu até ia comentar, porque pra mim,
isso não foi um problema no sentido de que a mensagem que eu tirei dessa parte da limpeza, deles meio que reconstruindo o prédio todo e tudo mais, melhorou ainda mais a mensagem pra mim, porque, tipo assim, você preservar a cultura, preservar costumes, né, preservar uma identidade é importante, mas isso pode muitas vezes acabar caindo em discursos mais perigosos do tipo, a gente vai ficar com o velho e o novo que se foda, o novo não é importante e tudo mais. Então, tipo, eu gosto de como eles trabalharam isso através dessa parte da limpeza, do tipo, entrou uma menina lá no prédio que os meninos ficavam nos clubes lá fazendo as coisas, é óbvio que seria melhor se tivessem clubes de meninas também, que as meninas estivessem participando de alguma forma, mas enfim, entrou lá, e aí, tipo assim, ao invés de ela falar, nossa, você vive assim, caralho, que bagunça, sabe? Meu Deus, que horror isso aqui, essa sujeira toda. Ele virasse e falasse, cala tua boca, é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer, e foda-se. Tipo assim, não é sobre isso, tá ligado? É sobre você, tipo, tratar isso com... Você conseguir unir as coisas, sabe? Tipo, você juntar a cultura, você juntar essa identidade com coisas novas. Você, tipo, estar aberto a essas novas sugestões e a repaginar, sabe? Tipo assim, dar uma nova cara pra parada, cuidar dela. Não é só deixar lá, do jeito que tá, sabe? É você acompanhando as coisas, sabe? Então, nesse sentido, eu achei importante a participação das meninas virem nesse ponto do tipo assim, beleza, tava daquela forma tradicional, como sempre foi, mas olha só como isso aqui pode ficar melhor se chegar novas coisas juntos, sabe? E nessas novas coisas juntos pode ser, sei lá, tipo, O envolvimento mulheres, delas. sabe? Tipo assim, uma visão de mulheres, por exemplo, pode, tipo, abrir essa discussão pra várias outras coisas, obviamente. Mas aí, por isso que eu meio que perdoei essa parte, no sentido de que, tipo, tá todo mundo ali se mobilizando pra cuidar dessa parada que é muito importante, sabe? E eles estão abertos a coisas novas e a aceitar coisas novas pra, tipo, cuidar disso aqui, entendeu? Então, pra mim, foi muito foda, tipo, a forma como isso aconteceu, assim. E só uma parada sobre esse contexto todo que a história do filme vai trazendo. Ela tem uma coisa que me marcou muito, que eu não esperava, assim, mas... Vou contar um contexto meu pra trazer o contexto pro filme, tá? Meu pai trabalha numa empresa japonesa, tá? A empresa do meu pai é japonesa e, inclusive, os diretores são japoneses. Eu faço aula de japonês com o cara que é intérprete da empresa que meu pai trabalha. Ele é o intérprete dos diretores. E todo final de ano tem a confraternização. E a confraternização, ela tem muitas características japonesas por conta dessa diretoria, desse corpo diretor. E tem uma música muito famosa no Japão, que chama, pra nós, ela chama Sukiyaki. Que ela se chama Ueo Muite Aruko. Que é aquela musiquinha que toca no filme. Que tá passando na TV, lembra que eles falam, o Kyo Sakamoto vai cantar daqui a pouco. O contexto, qual que é o contexto disso? O Kyo Sakamoto, ele foi um cantor muito famoso, tá? Em 63, ele foi top 1 da Billboard. E foi a única música japonesa a chegar no top 1 da Billboard mundial. E é uma música que até hoje no Japão ela é muito famosa em confraternização. É uma música que fala sobre esperança, sobre perseverança. Então, quando teve a Covid no Japão, ela era a música meio que tema. Caraca. De, tipo, pras pessoas se unirem. E ela tem esse contexto no filme também. Se vocês prestarem atenção, ela sempre tá tocando, ou de fundo, ou eles estão assistindo. E na hora que eles cantam, não é essa música, ou é? Tipo, na hora que eles... Não, Não, que eles cantam quando no eles coral, cantam. não. tá. É quando toca na TV, Gabi, depois você vai ver, acho Não, que tem mais sim, uma ou duas eu lembro do cenas. momento da TV, mas eu fiquei em dúvida se eles estavam cantando É o também. Evidências do Japão. É tipo isso, cara. Sim. É uma música muito famosa do Japão, Evidências do Japão. E eu falei, caraca, tá tocando Kyo Sakamoto? Tipo... E me surpreendeu bastante porque eu fui pesquisar, né? Que eu fiz uma vez uma postagem no Mochiloi sobre o Kyo Sakamoto, falando sobre a história dele e tudo mais, porque tem uma história muito completa, assim, complexa, né? Porque essa música, ela foi número 1 da Billboard em 63. Em 1963, essa música atingiu o número 1 da Billboard. E só pra fechar o contexto do Kyo Sakamoto, né? Ele ficou muito famoso porque ele faleceu em 85, naquele acidente de avião que teve no Japão, que o avião ficou meia hora com um problema no ar. Vocês já viram essa história? Não lembro disso. Foi um dos piores Não. acidentes aéreos da história do Japão. Acho que morreu mais Caraca. de 500 pessoas. E durante o voo, quando tava tendo problema, as pessoas sabiam que o avião ia cair. Durante meia hora. Então, várias pessoas escreveram cartas, deixaram recado pra Meu família. Deus, que horror. E ele estava nesse voo. Ele morreu nesse voo, inclusive. Então, é muito interessante ver isso. E até mesmo pelo fato do falecimento dele, fortaleceu mais ainda essa música como um hino de Entendi, superação de união. e perseverança. Legal. E é o contexto da música no filme, tipo, do Japão nesse momento de união ali
desse pós-guerra. Vocês falaram algumas coisas que me chamaram muita atenção, que eu gostei, assim, de ouvir, porque uma coisa interessante, principalmente do que o Bianese estava mencionando, puxado pela Gabi, do fato de que o filme chega num ponto que ele traz essa relação dos dois personagens, né? E tipo, tem essa parada do trope do nossa, talvez nós somos, eu gosto de você, mas somos irmãos, essa parada do incesto. E isso, tipo, tira um pouco a gente, né, da linha do filme. Só que uma coisa que é muito importante da gente lembrar e que é curioso, e que eu acho que é o que faz esse filme oscilar em alguns aspectos, é que ele é uma adaptação de um shoujo. E eu li, é um shoujo bem curto, ele só tem 2 volumes, eu li o primeiro volume. E ele é shoujão, sabe? Tipo, até a arte desse mangá, ele é vibe Rosa de Versalhes, é aqueles personagens olhãozão, porque é um mangá dos anos 80, então, tipo, a carinha ruborizada. Então, ele é sobre o romance. E o que esse filme conseguiu fazer foi, beleza, é o shoujo, é uma adaptação desse romance, só que a parada que é melhor no filme não é o romance nem o shoujo, é justamente essa parte que vocês mencionaram sobre o recorte histórico, sobre essa mensagem de identidade, de questão de preservação do passado, e até com base nessa história que o Luiz estava mencionando do artista, né, da música. O Kyo Sakamoto. Do Kyo Sakamoto. É uma coisa que acaba me conectando muito, tipo, com tudo que a gente tá falando sobre identidade, e a Gabi mencionou sobre a questão de identidade de raça, né, especificamente. Eu acho que é um filme muito japonês, né, tipo, com aspectos japoneses muito claros. E pro Bianese, o Ped, a gente já foi no Japão. Uma coisa que grita na experiência de conhecer o Japão, por exemplo, é a real sensação de você estar lá e você sentir, cara, é realmente um povo que vive o coletivo antes do individualismo, saca? Tipo, isso é brutal na cultura deles. A nossa cultura, nesse aspecto, é diametralmente oposta, a um ponto de você ver crianças pequenininhas indo pra escola sozinho, e tá tudo bem porque as pessoas vão ajudar a cuidar, saca? Existe essa mentalidade coletiva. Prestação de serviço lá é uma parada que é super inacreditavelmente boa, a um nível sinistro. E óbvio, isso leva pra outros problemas sociais, outras questões sociais, mas o fato é que é uma sociedade que pensa no coletivo. E esse é um filme que tá falando sobre isso também. Porque aquele microcosmo, né, da escola que nem vocês mencionaram, e esse problema, né, dentro desse microcosmo, a solução dele é o coletivismo. É justamente... Mobilização, meninas, né? Exatamente, meninas, me ajudem. O que a gente tá fazendo aqui tá dando errado. Eles querem destruir essa baderna. Ou seja, tá faltando alguma coisa, tá faltando vocês, ajudem-nos, sabe? E, tipo, ter realmente essa união. E até aquela cena em que ele tá rolando o quebra-pau do caralho lá do Grêmio Estudantil, eles quase saindo na porrada, pula no palco, não sei o quê. Aí, diretor tá vindo. Pronto, todo mundo... Todo mundo união. O hino. Começa a cantar o hino, né? Cara, isso é muito legal, saca? Tipo, eu acho que isso é muito interessante. E aí eu tô trazendo muito isso porque é curioso o fato de que eles escolheram um shoujo pra adaptar, saca? O Miyazaki, não sei quem fez essa escolha, mas enfim, foi feita uma escolha direta sobre essa história, só que é muito evidente que a parte forte do filme é a ambientação em volta desse romance, saca? Tanto que pra mim, cara, o romance foda-se, saca? Tipo, caralho, caguei, maluco. Inacreditavelmente, eu não me importo. Mas assim, eu me importo com os personagens. Eu me importo com a menina. Muito Eu no comecei começo, me por favor, importando. parem com o romance. Tá Não, e eu ligado? comecei me Deu errado, importando. volta. Porque tava muito fofo no começo, cara. Tipo assim, eu Tava tava fofo adorando mesmo. os dois no início, assim. Eu tava, tipo, shippando muito. Tipo, meu Deus, vocês são muito fofinhos juntos. Isso eu até tava você pulou ouvir a no frase. telhado. Apesar de você Na ser primeira meu cena irmão... Não, assim, eu fiquei real ofendida com isso, mano, porque eu tava criando Ofendido. um carinho tão grande por esse casal e eu estava shippando eles pra daí do nada eles me arrancarem isso com Caralho, esse trope bosta, a maior entendeu? lição pra Gabi Tosati da história é esse filme. Pare de Não é shippar. lição.
A culpa... Gente, vocês estão culpando a vítima, tá ligado? Vocês têm que culpar que é isso. quem tá fazendo essas Culpando o patifarias, Miyazaki. não sou eu. culpem eles. Mas aquela primeira não tem cena que o problema. Hayao Menezes Miyazaki citou, nisso tudo a primeira cena dos dois ali, que é ele caindo ali, daí ela ajudando ele, ela solta, tipo, fica envergonhada. Sim. É muito bem construído. Eu acho que o Menezes lembra dessa cena que Pô, o ela, maluco pra se mim, jogou na sintetiza piscina, muito irmão. Não, a relação o maluco dos dois. subindo no telhado pra se jogar, eu falei, mano, É o que muito tá fofo. acontecendo, velho? Vai E o começar pessoal tirando filme com foto, todo mundo suicídio. assistindo. Cara, Que isso, então, cara? eu falei, cara, ele vai se atear fogo, tá ligado? Na frente do templo. isso, porra é cara? essa? Mas é realmente fofo, é realmente fofo. Dito isso, É fofo se jogar no telhado, gente. Essa cena é fofa, cara. Um outro comentário que é aí só pela besteira mesmo pra gente dar risada, que é o fato, uma coisa que eu sempre penso vendo esses filmes de escola, e tem a ver com os animes também, quando a gente vê colegial, etc. Cara, que inveja que eu tenho dessa cultura dos clubes da escola, saca? Porque, porra, Nossa, na nossa muita, realidade, muita. o clube é só Irado. os esportes, né? Tipo, o meu clube sim. era, eu fazia basquete, fazia natação, então eu tinha Judô. meus amigos do basquete, meus amigos da natação. Mas, cara, esse nível de integração na vibe é o clube da astronomia, saca? Porque a gente gosta de astronomia. É o clube da filosofia, porque a gente gosta de filosofia. É o clube do mangá, enfim, aí extrapola pra outros O animes, quê? né? Clube do Mangá? Clube do mangá. Esse é do Animes Overdrive. Enfim. Mas, cara, me bate uma inveja do cacete, sabe? Eu falo, ai, cara, eu queria muito ter vivido essa parada. Nossa, eu tenho assim. demais também, mano. A escola seria... Assim, já foi... Pra mim, pelo menos, foi legal a escola. Mas A minha seria foi boa muito também. mais legal se tivesse, tipo, clubes, assim, sabe? Pra poder participar. Meu Nossa. Deus, ia ser muito massa. Até porque Era você muito ruim, pode... de fato, na época da escola, eu ter que fazer o meu clube do ocultismo Então, no meio do recreio. Era realmente É, chato. Clube do assim. Cthulhu, Fazer Clube o- do Cthulhu. Era chato. Abrir o eu Oid ali no joguei meio da RPG sala era um pouco do recreio, por desconfortável. exemplo, eu podia ter tido um clube com uma salinha fechada Exato. pra não passar essa Eu vergonha. jogava o jogo do copo na biblioteca. Chato, né? Eu não precisaria ficar desenhando na frente do meu professor enquanto ele explica as matérias se eu pudesse ter o clube do desenho. Mianese, entendeu? você Assim. fez já a brincadeira do copo na escola mesmo? Óbvio. Não, Nossa, ele quem fez a do não? compasso. A do compasso. A do compasso, óbvio. Você não Brincadeira sabe do ver, cara. copo? Não, nunca fiz isso na Muita escola. coisa. Falar Blood Mary na Fiz frente isso do no espelho. cemitério. Aqueles... Não, o do compasso é fortíssimo, tá? Até hoje. O dia que eu tinha aula de geometria, a gente podia levar o compasso pra escola, era uma sensação. Vai, é Nossa, hoje. Era todo mundo de capa, hoje. né? Todo mundo de capa na Todo escola. mundo de cultista. Os caras ficando pra além do horário da aula, tá ligado? Meia-noite, né? Mas, cara, a gente tem esse conceito muito diferente, assim. Claro que deve ter escolas aqui no Brasil que valorizam isso, e devem ser escolas propriamente voltadas pra tentar trazer esse conceito, mas a experiência geral, né, que a gente tem no ser humano médio é não ter isso, né? Ter isso que o Lobato falou, é muito esporte, né? Muita atividades extracurriculares voltadas pra coisas no sentido Pra de... esporte, né? No Brasil é esporte, Esporte. praticamente. E se tiver mais de No esporte, máximo, tá bom, porque xadrez, a maioria é é. futebol. Tipo, é futebol, xadrez e vôlei, sei lá. Tipo, Cara, o que eu meio penso que isso. seria mais legal disso é pensar que, tipo assim, as salas, no geral, iam se integrar mais. Porque, tipo, na escola, pelo menos na minha experiência, né, a gente ficava muito fechadinho, cada um na sua sala. Não tinha turma. rivalidade uma entre as salas. Tinha uma pessoa ou outra que você conhecia da sala, só que, no geral, era muito a sua sala, outra sala, sei lá o quê. E aí, tipo assim, tendo clubinhos, vai poder misturar mais, sabe? Porque daí é Mistura. sobre interesse. Tipo assim, tá lá porque quer, entendeu? E não porque você é obrigado a estar com essas Na pessoas. minha escola, a experiência era individualizado nas salas. Tinha 2 interclasses por ano na minha escola. Então, assim, era uma rivalidade entre interclasse. salas. Então Tinha era que eles pau pegam na comia. porrada. O interclasse era Comia. massa. Pô, interclasse Inclusive, é tinha uma vez porrada, mano. quebraram o dente de uma menina no interclasse. Tipo, Mas na numa porrada competição. ou no meio do jogo, assim? No meio do jogo. Tipo, Ah. fizeram tipo uma cama de gato pra ela, ela caiu de boca Normal. no chão e quebrou os 2 dentes da Nossa, frente. Caralho, fizeram uma cama de... Meu Deus. Beijo, Gabi. Ela chamava Gabi também. Coincidência? Beijo, Será que cara. não? Espero Vocês que você ganharam, esteja é o que bem. importa. Não importa o dente É. da menina. Ganhamos. Ou já ganhamos, cresceu de já. novo. Cresceu Então tá bom. já, normal. Dente que. Não, cara, Dente de que ele não leite. cresceria. Não era de leite. Já era grandinha, a Gabi. Mas era uma Tadinha. parada muito disso, cara. Muito de rivalidade, muito desse. O momento escola foda que a gente tinha era o interclasse. Era o momento de, tipo, porra, vai ter a competição, vai ter esporte, a gente vai torcer pelas pessoas, entendeu? Era um momento que a gente se realizava dentro do ambiente escolar, entendeu? Era O muito interclasse isso era pra mim. massa mesmo. Mais um último detalhe só pra concluir esse momento escola. Eu gostava de ter minha liberdade de me vestir como eu gostava, só que eu também tenho um pouco inveja das roupinhas de marinheiro
da escola Pô. japonesa, porque eu acho Que Roupinha de inferno. Pato Donald, roupinha de É Pato muito Donald legal, Você tem a foda. pira da roupinha É de muito marinheiro, legal. caralho. Ah, é Assim, muito legal, pô. é O muito muito legal. chapeuzinho, É o o nosso chapeuzinho Kiko da- brasileiro. Eu só não tenho essa Kiko, pira, eu pô. só não tenho essa pira, só isso, né? Não tô O julgando, chapeuzinho não, sem não. julgamentos. Mas o uniforme é muito massa, tanto das meninas Não, quanto de dos muito meninos. massa, Massa. É muito bonito, tá ligado? Eu tenho só mais um ponto em relação ainda a essa questão de escola. Vocês falando isso, assim, uma coisa que é interessante, que eu acho que também combina com filmes Ghibli, com narrativas Miyazaki de uma forma geral, que é justamente o sentimento a esperança na juventude, né? Tipo, a gente, inclusive, teve isso muito forte no Menino e a Garça, recente e tal, mas é curioso e um pouco agridoce, eu acho, quando esse tema, não sei o que quer dizer, eu não sei como vocês enxergam isso, né? Mas eu tenho um sentimento meio agridoce, porque, cara, querendo ou não, a gente tem a nossa vida, todos aqui já somos adultos e, enfim, vivemos já inúmeras coisas, mas, cara, a vida é complicada pra caralho e complexa, né? E nós somos uma geração, e eu tenho certeza que outras gerações também foram, e as gerações atuais também são. A gente lembra de estar na escola e ouvir dos professores, não, porque vocês são a geração que faz a diferença, saca? E aí a gente chega no momento presente e a gente percebe assim, tipo, cara, minha geração, na real, talvez só tenha cagado o pau, tá ligado? Tipo assim, não parece que deu bom, sabe? Assim, não... E aí me dá esse sentimento agridoce porque me faz lembrar justamente desses papos, né, que eu escutava muito quando eu era criança, de pensar que hoje, óbvio, a gente não é velho, a gente é novo ainda e tem uma vida inteira pela frente, mas o fato é que É porque a o gente PH não tá aqui, mais... né? Por isso que que você pode falar isso, isso. exatamente. É só por isso que eu tô falando isso, inclusive. Isso. O PH O já PH foi. já é da geração pós-guerra, É né? do pós-guerra. Coitado, não Mas- se livra nem nessas horas que não tá nem aqui. PH, Não Goro, tem nem perdão. O PH Goro. H. PH E- Goro Miyazaki. Não, e o ponto é, a gente, apesar de nós ainda sermos relativamente novos, a gente não é mais a geração da esperança, tá ligado? Então me bate esse negocinho assim, porque lá nesse filme a gente tá vendo a geração da esperança dos anos 60, tanto que aquele cara lá que é o presidente lá da parada, ele dá esse ar assim, tipo, puta, que tesão, juventude, sabe, que tá, foda-se, a gente não vai É mó destruir esse drama, negócio né? não, Tipo saca? assim, é uma pose de Não, drama, de não- tipo, nossa, o futuro está em nossas É, mãos e eu tenho muita responsabilidade mães. para E lidar com ele. o cara, tipo, pô, chegou lá, sentiu um maior cheirão de juventude, aí ele falou, porra, foda-se, eu não vou destruir essa Cheirão de- merda aquele não, cheiro saca? de É isso água aí, sanitária. Muito foda. geração da esperança, e essa geração às vezes também não foi geração da esperança, tá ligado? Tipo, Não, e eu tenho uma parada, que eu tenho uma convivência com isso, Lobato, porque meu irmão, ele é de uma geração muito diferente da minha. Meu irmão tem 10 anos de diferença, né, de minha. Então, eu sempre fiquei muito entusiasmado vendo meu irmão fazendo coisas, sabe, com os você amigos acha que esse seu dele. irmão é da a geração da esperança? Não, nem fudendo, meu irmão. E ele jogando Battlefield 6 lá o dia inteiro. O meu irmão, não. Meu irmão, não. A geração Agora, dele tá Se o um futuro A geração depender do dele, meu quem irmão, não teremos futuro. Mas assim, ver a geração Beijo, dele, tipo Lucas. assim, pô... beijo, Lucas. Vamos se reunir pra jogar RPG, tipo, é uma coisa que você fala, pô, Sim. que da hora. Tipo, hoje em dia, pra gente fazer um movimento pra jogar um RPG, é um movimento do caralho pra nós Já é que somos difícil, né? adultos. Nessa Inclusive, geração... Estamos devendo, né? Tamo vendo? devendo nosso. O PH que é da outra geração. Nessa geração do meu irmão, era uma coisa que eu olhava e falava assim, pô, que legal, cara. Ó, tipo, eu ficava entusiasmado vendo ele aproveitando e fazendo coisas que na minha geração eu fazia, ou coisas além, e vivendo esse momento que eu sei, e aquela palavra de velho, né, que isso vai passar, entendeu? Essa Vai. juventude lá, que tá lá Uhum. no clubinho, até ele mesmo fala, vai acabar um dia isso, ele não vai estar mais naquele clube, ele não vai estar mais ali. Mas aquele momento é importante eles aproveitarem e viverem aquilo, entendeu? Porque depois é responsabilidade, é trabalho, é coisas que Boleto. a vida vai trazendo que a gente acaba abandonando isso, né? Vira a história nossa que a gente vai contar. E a gente teve a mesma coisa na nossa geração, de escola. Vira e mexe, né? A gente acaba contando, mas, pô, na minha época de escola aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve esse caso, aquele. Então são coisas que vão ficando na nossa história que é um saudosismo que a gente vai criando. Então, é o que o Bianese falou, olhar para o passado para poder refletir o que a gente quer pro futuro. Então, é uma mensagem legal do filme, assim.
Eu acho que tem um negócio bem bonito aí. A gente entrou num papo coach, eu vou me afundar nele, então. Mas é o seguinte, quando a gente Coach Ganese, quando a gente é criança... Vem discurso. Entre lá, catarse.me/Animes of Verdade, Animes of Verdade. que eu tô Se vendo aí. vocês quiserem saber o Vai ter um salvar o tier de mundo. apoio do coach, que vai ter só um vídeo do Exato. Bienese por semana de motivacional. Eu vou criar esse negócio. Vai ser eu com uma frase, tipo assim, sabe? Mas enfim, tem um lance, quando a gente é criança e adolescente... Quando a gente é criança e adolescente, querendo ou não, a gente tá sendo imputado esse discurso pelos mais velhos, de tipo, Isso. vocês são a geração, não sei o quê. E a gente não faz ideia o que isso significa, a gente não vai fazer nada com essa informação, a gente só vai ficar se sentindo pressionado. Não, a gente vai assim. fazer, a gente vai ignorar. Ou se sim, ou Não, a gente vai fazer sim. A gente vai ficar frustrado 20 porque anos não depois, conseguiu. com depressão, porque o futuro is now. Viu, dona Célia? Do quarto ano. Exatamente. Eu Mesmo lembro quando a eu gente escutava tentando, isso, a gente não mudou. eu achava que um dia eu ia virar um Power Ranger, irmão, sei lá. Pois é. Mas Maria, aí, provavelmente também. você pode virar um Power Ranger agora? Ainda não. Mas assim, Não posso. a gente tem essa visão de que, tipo, a gente pode mudar certas coisas e elas realmente dependem de nós. Então, tipo assim, se a gente escolher isso, a gente pode lutar, sim, contra coisas que são injustas no mundo atualmente, tá ligado? Agora é uma escolha nossa que a Sim, gente pode perfeito. fazer. Quando a gente é criança, adolescente, a gente só tá sendo pressionado pelos adultos que não estão fazendo. Então, tipo assim, E a eles gente só não tão tem nem jogando, né? autonomia, né? Terceirizando. Tipo a assim, gente não tem nem autonomia, eles só estão autonomia. jogando a responsabilidade, tipo assim, aí, vocês que vão ter que Resolve. mudar, porque a gente minha ferrou geração tudo, perdeu. A gente ferrou tudo, agora Exato. vocês consertam. Falou o cara olha que fumando Mas a nerd, gente né? entendeu essa mentalidade, aquele a meme. gente pode realmente, tipo, escolher mudar. E eu acho É. que é bonito isso, ter essa Não, visão mas eu não quero salvar o esperançosa. mundo, não. Eu tô pegando emprestado importante. só. Aquele meme da pessoa com o gravetinho, tá ligado? Vai, muda o mundo. É, tipo, como se só o período em que a gente é jovem fosse o período em que a gente pode fazer isso, né? Mas a gente ainda pode, a gente não tá morto, saca? Não, mas Tipo, esse tamo mundo não é aqui meu, não. ainda, sabe? Só tô de passagem aqui, não é meu, não. Essa pica não é minha, Eu não é vou pegar minha, a não. responsabilidade de mudar o mundo Porra, na gente, boa. Goro Miyazaki, seu Eu não filho vou da pegar essa puta. Não responsabilidade. aprenderam nada com o filme. Não aprenderam Eu nada. aprendi que incesto é errado, Gabi. E isso é muito importante. Boa, isso. Ainda bem que você aprendeu isso, né? Aprendi antes, eu não sabia, agora Aparentemente aprendi. não é tanto assim, né? Porque assim, quando eles estavam achando que eram Isso. irmãos, eles ainda estavam naquelas, tipo, pô, irmão, eu te amo. Vamos Deixa eu fechar lembrar da o olho. frase, vamos lembrar da frase. Pô, irmão, Apesar de você ser o meu irmão, é eu dentro. ainda É isso que a eu menina tá é falando. lá. dentro. E ele, ai, eu também. É isso mesmo. Apesar de E daí a sairmos do gente vem mesmo descobrir saco. depois que não é. E daí, né? Meu Deus. É essa geração, olha lá, essa Que horror, geração né? que vai mudar. É, Essa geração. É dessa que nós viemos. É a sexta Mas, geração, inclusive, a geração só incesto. pra fechar o papo da geração, eu acho muito simbólico que o Miyazaki faz esses filmes que, tipo, ele fala sobre geração e tipo, isso de mudança, né, legado e etc. Ele faz com o Goro, né? Ele sempre foi Eu velho, acho- né? A real é essa. Eu acho interessante. A guerra envelhece as pessoas, né, cara? War Nossa, never era changes. velho já. Bom, gente, vamos então começar o nosso bloco de spoilers pra você que já assistiu o filme ou não se importa, né? Pra gente falar sobre mais incesto do mentira. Não é sobre isso. Mas, enfim, falando aí sobre os detalhes do 6 filme, motivos se para se você não importa- pegar sua irmã. Número 1, ela é sua irmã. Se você se importa, então, aí com spoilers, né? Não quer, vai lá assistir o filme, depois volta aqui. Você pode pular na trilha aí do Spotify ou do YouTube, enfim, ou seja lá onde você estiver assistindo o nosso episódio. Mas agora a gente continua e falando sobre questões de, novamente, Japão, né? Japonesice. Cara, tipo, pra mim, o filme, ele já começa muito legal naquela vibe cidadezinha litorânea. Pô, a menina mora na casa da colina, ela vai lá, coloca Ah, esse é um bandeira. daqueles filmes Musiquinha do de café Ghibli. da manhã. Puta, Esse é um bicho. daqueles filmes do Ghibli que eu tenho vontade de, tipo, entrar no filme e viver lá, Não, sabe? e até a Tipo assim. pensão, o lance do pensão, né? Porque, tipo, tem o pensão, tem algumas moradoras lá e tal, não sei o Uhum. quê. Cara, é tipo assim,
quando a gente pensa na vida real, né, e eu penso lá nos pensionatos que eu já conheci, eu já frequentei, já vi os amigos morarem, irmão, vai tomar no cu, eu nunca na minha vida quero ver uma porra do pensionato, né? Mas no Ghibli ali, aquela vibe, eu falei, É lindo, Ai, né? pô, eu viveria as num meninas, pensionato eu- assim, entendeu? Eu quero morar com as meninas, uma Aham, artista, vai uma nessa. moça legal. É, tem uma Oferece artista, Gabi, bebida à você tá no noite. filme, é verdade. Ai, eu queria muito morar lá, eu queria muito morar com essas meninas. Aí vida real é um Não, mas traficante. queria, porque o quê? Estão escravizando a criança lá que tá tendo que fazer todas as Não, refeições, né? isso eu achei revoltante, É tá? o As meninas não futuro, né? fazem Assim, nada. Não, deixa eu falar sobre isso, que eu fiquei muito nervosa dessa Inacreditável. hora, mano. Ela tem, não sei se é a irmã dela, são duas irmãs dela, que daí ela foi pedir ajuda pras meninas, ela vai lá buscar a carne pra eu fazer a janta. Elas não quiseram pra ficar assistindo TV, essas vagabundas do Mas caralho. tava vendo o elas- Kyo Sakamoto. É. Foda-se ele, mano. Mentira, não foda-se ele. Mas, porra, velho, a menina tem que fazer tudo. Tem que alimentar a casa inteira, tem que ir pra escola, tem que fazer sair do clube, tem que fazer jornal e tem que chorar por causa do pai dela. Tipo assim, mano, o que é Pô, isso? mas Isso é não a parada da vida. responsabilidade, Chorar né? por causa Tipo, é isso. Ela tá tem que muito fazer. sobrecarregada, aquela criança. Tá Nossa, mesmo, ela tá tá no mesmo. burnout, essa criança. Por isso que ela falou aquela merda lá do incesto, porque ela não tava aguentando mais, a cabeça dela não tava legal. Ela precisa de um Ela psiquiatra. trabalhava Caralho. demais, então ela recorreu ao incesto. A hora que ela pediu ajuda pra menina artista pra ajudar com a janta e ela ia sair pra comprar não sei o que, eu falei, mano, vai dar uma merda colossal aqui que a menina tá completamente perdida. Deu tudo certo, Não deu. família, deu tudo certo. Comprou. Mas o pior é que dá dó mesmo dessa hora, né? Porque, tipo assim, eu ainda vou ter que ir lá na cidade pra ir comprar carne, tá ligado? E aí até o momento fofo, pois é. inclusive, né? Com arroz Porque no fogão, Sim. inclusive. o menino leva ela, compra lá Foi o um momento que eu pão de comecei a chipar, batata foi o momento. lá pra ela, né? Pão de batata. Não, assim, mas um detalhe, né? Tudo que eu conseguia pensar é, esse filho da puta desceu ela com a colina, agora ela vai subir a A pé pé! por horas de noite, Empurrando. tá ligado? Eu pensei nisso Que também. filha da puta esse Porque- moleque. Empurrando a bike. É porque a melhor parte disso... Beleza, já desci você Mano, aqui, é, ó, Valeu, ó, toma ó, aqui um ó, lanche, tô indo embora. Ai, Moleque a meteu um mulher hétero downhill ali. sofre, né? A A mulher melhor. hétero sofre desde os anos 60, mano. A Não melhor tá fácil parte. pra ninguém. Pô, o cara ainda deu um cargo Homens pra de hoje ela em poder dia. aguentar ali. Homens de hoje em dia. A melhor parte dessa cena pra mim é que é justamente assim. Cara, se ele topou passando na frente da casa dela, significa que era o caminho dele, tá ligado? Por que depois não era mais? Não, Que ele é filho muito da escroto. Ele é muito escroto. Mas ele deu um pão de batata pra ela, tá tudo bem. Pão de batata. É isso. Ah, é. Toma aqui um pão de batata pra ter energia, porque você vai É, ter pra que subir você essa subir essa colina aí, ladeira sua desgraçada. otária. Ai, velho. É o- Ou Mas e é, aí- essa cena, tipo, ah, nossa, que legal. Cadê seu pai? Ah, meu pai, não sei. E o seu também? Pai? Que pai? Não sei. E o melhor é que ele vai no cartório, né? Ai, eu sou tão inocente, eu em nenhum momento se considerei isso, mano. Nenhum momento. Não, e o pior é que ele vai Eu no demorei cartório, também. né? Não, peraí. Vai. Mas assim, não dá pra você simplesmente pescar. Nossa, eles são filhos do mesmo Não, pai. Não, é. Eu pesquei alguma É. coisa na hora da foto. Dá foto, Quando ela tudo mostra bem. a foto. Mas tem É três isso, caras isso, na isso. Não, foto, né? na hora da Mas foto, daí é a hora eu que tava ele muito se curiosa, pensando, revela um mano, o pouco. que ele viu nessa foto? Eu não tava entendendo o que era isso. Não, porque entende? assim, ele Saca? travou, ele virou, ele mudou de personalidade. Então, mas eu não entendi qual que era o rolê. Se ele, tipo assim, ai, esse cara fez alguma coisa com a minha mãe, sei lá, que eu O pensei meu outra primeiro Eu achei coisa. que era essa pensamento vibe, é assim. amigo do meu pai, sabe? Porque, tipo, eram três caras na foto. Então, um era pai de outro, sei lá, o teu pai matou meu pai, sei lá, alguma Seu merda pai assim. engravidou Não, meu sério, pai. eu não estava esperando Eu esse Mano, desfecho. eu fui pra um lugar assim. Eu achei que ia ser uma Eu história. também, eu Caralho. fui pra um lugar assim, tipo assim, Essa é o louco. pai dele matou, a pai da mina É, matou o pai eu dele, fui e ele é um pra esse refugiado lado também. coreano, alguma merda assim. A gente não sabia nem que ele era órfão nesse momento, exatamente, porque Não. a gente viu o pai dele, o adotivo, né, na casa, então até então a gente nem sabia que, não, o pai de verdade dele faleceu na guerra e tal. Inclusive, nessa hora que ele fala que o pai dele aparece a primeira vez, eu achei que era tipo assim, um padrasto, porque ele vira e fala assim: não sei o que é a sua mãe. justo. Não tá preocupa ligado? Aí eu sua fiquei, mãe. tipo, será que esse cara não é pai dele? Tá ligado? Ele perdeu o pai, aí ela Eu nem começou a ter pensei um relacionamento nisso. com outro É cara e verdade. tal. Pai. E aí, tipo assim, só foi colocando camadas e camadas, tá ligado? O cara não é pai, porque ele adotou, porque não sei quem, porque alguém trouxe, que era filho de outra pessoa. É um bolinho de e- chantilly, sei lá. camadas e camadas que não tem gosto de nada, assim, sabe? Tipo, nessa parte. Não chega em lugar nenhum. Né? É porque realmente, tipo, é uma parte que só caminha narrativamente pra esse plot inicial
de, opa, talvez nós sejamos irmãos, né? Porque o menino vai lá no cartório, ele vai de fato no cartório, descobre que o pai da menina tá como o pai dele na certidão, né? Pra depois ter o segundo plot que, não, na realidade é outra coisa. Mas assim, é pra passar o conceito, tipo assim, nosso amor é proibido. Uma coisa até meio Shihiro, assim, sabe? Que nosso acontece amor não mesmo pode em shoujo acontecer. muitas vezes, assim. Então, Eu até essa é a entendo parte isso- shoujo da coisa. Esse é Eu o entendo shoujo. a parada da discussão da paternidade, assim, deles não terem pais e tal, porque eu acho legal, tipo, Pai é quem você cuida, trazer né? isso na parada da identidade, certeza. que é a discussão do filme no geral, sabe? Tipo, eles também estão em busca da identidade pra saber, tipo assim, de onde eu vim, quem eu sou, tudo mais, nananã. Então é interessante nesse sentido, só que eu acho que podia ter sido feito de um jeito mais legal, né? Tipo assim, não precisava, não. É que daí, pra mim, entra justamente o que a gente falou lá no primeiro bloco, que o filme, ele é uma adaptação de um shoujo, então essa é a parte do... É o shoujo do filme, é essa parte. Só que é muito Inclusive, pior eu tô do que o curiosa resto, sobre saca? isso. Eu tô curiosa sobre isso. Tipo assim, o shoujo também se passa nos anos 60? É bem parecida a história? É a fora mesma essa coisa, é a parada? mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Dela ficar içando a bandeira. Só que é tudo muito... mais. Exatamente, só que é muito Pegar mais irmão. vibe shoujo mangá anos 80, assim, sabe? Tem, inclusive, puxa pra comedinha, saca? Tipo, em algumas coisas. Bem mangá, assim. Entendi. Bem mangá, é. Não Mas imaginava. Tirando esse aspecto que, assim, de verdade, não soma muito, assim, no contexto final da mensagem do filme, eu acho. A não ser que a mensagem do Goro Miyazaki seja não transe com seu irmão. Tirando isso, a vibe que ele vai levando do filme é bem gostosinha, assim. Até porque depois que eles se realizam desse fato, né, que tem até o Shun ignorando ela e ela sem entender, né, ela não entende o que tá acontecendo, ela acha que o problema é ela, tudo mais, quando eles como pessoas civilizadas, personagens de animes, né, que deveriam fazer, conversam e se entendem nesse assunto, né, que é uma coisa que a gente espera sempre. Depois que isso acontece, o filme ele vai lá e apresenta esses momentos pequenos, assim, dessas coisinhas, assim, tipo aqui ou ali, que nem a ceninha do trem, mas ele meio que esquece esse plot, assim, de certa forma, né? Ele abandona um pouquinho de lado esse plot e vai pro lado do, vamos falar da escola, vamos falar do clube e tudo mais. E eu acho melhor, assim, tipo, me agradou mais. Cara, a verdade é que não seria tão problema se tivesse essa parte se não fosse pela fala dela, de tipo, eu não ligo, sabe? Porque se não fosse isso, tipo assim, eles achariam mó estranho, só que pelo menos eles ficariam cada um no seu canto, eles Gabi, estariam lá fazendo adolescente umas com paradas. tesão. Então, tipo assim, é isso, velho. Acontece, O eles hormônio só se estalando. afastaram, lidaram Eu com tava- isso da forma correta e depois descobriram que não eram irmãos, então menos mal. Agora, ela ter virado pra ele e falado, por mim, tudo bem, aí que pra mim não Gabi, a mina deu quase mais, gozando nas sabe? carças lá e você querendo falar isso pra É ela. que o lance ali eles já estavam vivendo um romance, esse é o ponto. E aí, do nada, o Já, moleque já ficou tinha frio, ido. né? Esse é o ponto. Mas tem uma cena que é muito engraçada, cara, que é quando eles de fato param pra conversar, que ela dá uma intimada nele, que tá na chuva, Isso. guarda-chuva, que é mó bonito, e que daí ela fala assim, cara, se você não gosta mais de mim, simplesmente me diz. Exatamente. Daí ele vira e fala, não é que eu não gosto, é que eu sou seu irmão. Daí eu fiquei tipo, como assim, cara? Tem que fazer uma versão É que desse eu fui filme, no cara, cartório, com o som do ratinho. Eu fui no cartório e descobri que seu pai é meu pai. Falasse que você não liga mais pra ela, É eu acho muito que ia ser chocante, melhor, tá ligado? É sabe? muito engraçado. Não mano. ia ser melhor, Gabi, não ia. Porque muito daí ia engraçado. passar a sensação que o Ai, problema é ela. Ai, melhor isso. O problema é que passou muito tempo e ele segurou muito esse plot por muito tempo, mano. Tipo, se fosse uma coisa que ele desarmasse na cena seguinte, e aí, tipo assim, sei lá, os dois vão. O Shun pega a menina e vai questionar o pai diretamente, tá ligado? Tipo, que porra é essa, tá ligado? Ela é minha irmã, não é minha irmã? E o cara fala assim, não é assim, calma. Ah, é o Mas shoujo, não, aí né? fica É no o shoujo, não tem lenga-lenga, como. porque daí ele se cala, e aí ele não resolve aquilo com ela, e aí ele solta essa informação, aí vem o que a Gabi falou, que tem a I fatídica don't cena que ela care, fala, I não, like it. Não, e é você- maravilhoso, né? Porque, assim, bem. ele parte dos pressupostos do irmão, porque ele foi no cartório lá, pegou a certidão de nascimento e tudo mais. Mas não perguntou pro padrasto dele mesmo qual que era a história real. Que também. E aí a menina também perguntou pra mãe, aí a mãe foi e contou, né? A história real. Mas, tipo, o moleque só. Certidão de nascimento, é isso aí e tal, tudo bem. Quem que vai no cartório, irmão? Que é jovem que fala. Pois é. Eu vou resolver esse problema, eu vou lá no cartório. Vou no cartório. Iota, foi Só muito nos anos rápido. 60 mesmo, que Se ele ele tinha for que no fazer. cartório de verdade, era uma semana pra pegar esse documento aí. É. Se fosse no Brasil, Mas um mês. Mas, cara, vocês me culpando por chipparem eles é muito injusto, Ah, lá tá? vai. Porque, velho,
Simplesmente, a menina içando a bandeira, e daí ele foi lá e escreveu um poema sobre isso, colocou Não, no mas eu jornal. achei que você ia falar muito Ela cheiro leu no agora, viu? jornal. Achei que você ia falar Ela leu alguma no besteira. jornal, daí ela... Oxe, que... A menina Aí içando ela a lê- bandeira. Içando o pênis. Ai, gente, gravar com homens é assim às vezes. Desculpa, né? Gabi. Desculpa, Gabi, estamos Mas héteros o- demais pra você. Mas aí ele coloca... Eu falando de romantismo e olha o que acontece, entendeu? É isso. Não, mas Não, é mas Mas ele eu falou tava de completamente sabadeira. investido, pô. Eu não, Cara, eu não... mas isso, a bandeira, o que você quer que eu fale? Mas eles são um casal Exatamente. muito Eu tava chipado, e investidaço. esse que é o grande problema, tá ligado? Eles Pois são muito é, chipáveis isso é- e vocês isso é muito colocam triste E eu pra não mim, te isso é muito culpei, Gabi, de extremamente chipar merda. eles. Eu só falei que é uma lição. Mas não falei que você tá errada. Não tirei mas nada é uma dessa lição, vou continuar chipando as coisas, é só que... É, Agora correndo o eu vou risco de ter mais serem irmãos. Boa sorte. Ah, mano, Foda-se Chipa todo a mundo sua aí, vida, Gabi, eu a gente tem- caguei a gente tem que- a sua lista. a gente tem que Vamos viver, parar de não falar a pode ser palavra impedido de chipar, viver por por favor, mim. porque tá ficando perigoso. É chip, Tá navio, passando né? muito Que é perto. na litoral The ali, ship has navio. sailed. The ship has Podcast que sailed. mais Mas, ai, chipa do foi- Brasil. Mas foi tudo, gente. A construção do romance até eles destruírem isso Foi tudo. completamente pra mim. Mas o filme foi muito bom. E, inclusive, nem falei muito, mas, gente, os cenários dessa parada, eu fiquei embasbacada, assim. Que em Terra-Mar, inclusive, a gente elogiou muito isso, né? Que eu senti falta. E aqui eles não mediram esforços, né? Ficou lindo, lindo. E é isso que a gente falou. Tipo assim, o contexto dos anos 60, a ambientação foi perfeita nesse filme. Tipo assim, a cidade com os cartazes, tipo, de propaganda, sabe? Das Olimpíadas, O né? cais ali. Das E Olimpíadas. uma isso coisa mesmo. muito incrível sobre esse filme também, que eu acho que todos os filmes do Ghibli têm isso também, até certo nível, mas é bom mencionar nesse, porque ele faz muito isso. Os trejeitos são muito realistas, assim, dos personagens, sabe? Tipo, a forma como eles agem, no geral. Tipo, teve uma cena que ela tava, sei lá, correndo da chuva, e aí ela, tipo, dá uma olhadinha pra trás pra ver se ia passar um carro, daí ela atravessa a rua, e o jeitinho que ela corre, tipo assim, é muito realista, sabe? Parece que eles real pegaram cenas da vida real e adaptaram completamente pra animação, ficou tudo muito crível, assim, ajuda na imersão, né? Dá pra sentir os cheiros, eu não assim, sei, a o filme pegar a vibe. ele é tipo assim, ele mescla isso daí com um exagero às vezes, que é quase cômico, que nem aquela cena do rapaz grandão chorando, sabe, agradecendo a Umi por ter varrido o chão. Sim, Ah, sim. mas esse aí, ele é o Não, mais caricato, então, mas eu né, falo da assim, isso parada. é uma mistura de, tipo assim, não é Sim. nem tão realista, mas também não sim, é 100% caricato, ele equilibra isso muito bem, que ele cria um universo que é quase como próprio ali, você tem um microcosmo ali, Sim, daquele sim. mundo deles ali. Ah, e se fosse só realista por completo, seria mais chato. Eu gosto quando eles mesclam assim mesmo. Eu achei que ficou muito massa. Eu gosto também. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive aqui, a nossa continuação de filmes do Estúdio Ghibli, né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado novamente e que vocês comentem, né? Use aí a nossa seção de comentários, seja no Spotify ou no YouTube, onde quer que você esteja nos escutando. Comente pra gente continuar o nosso papo, né? Nosso baterção de papo aqui, shippando personagens, etc, etc. E já lembrando vocês, né? Que, novamente, às vezes as pessoas perguntam: quando que vocês vão gravar When Marnie Was There? Quando vocês vão gravar tal coisa? Este programa, essa sessão Ghibli, a gente faz em ordem cronológica. Então, o próximo filme, já anota aí, porque a gente vai voltar para Hayao Miyazaki com Vidas ao Vento, The Wind Rises, que Esse é bom. já digo pra vocês que eu gosto muito desse filme. Muito. Foda. Vamos E aí. é isso. Spoiler emocional é esse tipo de spoiler. Mas, antes da gente encerrar nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. O meu jabá de hoje acho que é eu mesmo, né? Entra lá, Bianese Matheus, vamos conversar, trocar ideia de Estúdio Ghibli. Tem coisinhas de Estúdio Ghibli lá também no Gênio Brasil que eu já produzi ao longo dos meus anos lá. Então, é nóis. Tomem cuidado com suas escolhas amorosas, por favor. Não façam merda. E é isso aí, família. Tamo junto. E não vá ao cartório. Em 2025, se você não é um tabelião ou advogado, tem pouquíssima razão pra você estar lá.
É verdade. Meu jabá também vai ser o mesmo. A Gabi Tosati, eu sou ilustradora. Vão lá conferir meus trabalhos nas redes sociais. É só jogar meu nome. Aí, às vezes, vai aparecer meu perfil pessoal ou meu perfil de arte. Então, de preferência, sigam meu perfil de arte, porque eu vou gostar mais. É isso. E tem o perfil da Gabi de dormir também. Que a gente vai deixar aqui Este. embaixo. E Nesse não Não. queremos os Vou comentários colocar. desse vídeo. Não vai. Ache, procurem aí, gente, vocês vão achar. Minha recomendação, ouçam o episódio de Conto de Terramar. Ah, mas o filme é Verdade. horrível, mas o episódio ficou muito bom. Muito Foi É bom engraçado. Foi um ficou episódio cheio de muito ódio. engraçado, porque bom foi um episódio que... O episódio é mais gostoso de ouvir do que de assistir o filme. Que a Então, eu experiência do recomendo. A gente tava triste, cara. E foi E uma com tristeza muita muito raiva. bem direcionada. O meu jabá de hoje é, se você quer produtos oficiais de Ghibli, não sou eu que licencio, então não tenho como trazer pra vocês, mas minha sugestão é, se você quer ter mais produtos oficiais de animes, peçam para as marcas que vocês mais gostam para eles licenciarem comigo várias das marcas com as quais eu trabalho. E se você quiser falar mais sobre animes no geral, cultura pop, games, @pedgames_, tanto no Instagram quanto no Twitter. Hoje a minha voz está uma merda, porque eu estou em trânsito, estou viajando, mas estou aqui participando junto com todos, porque amo esse lugar. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes, no Twitter, Facebook, Instagram. E também não se esqueça de nos seguir lá no nosso YouTube, nosso TikTok, Blue Sky, em @animesoverdrive. E como eu sempre falo, para você ficar ligado em todas as nossas novidades e, obviamente, conversar comigo e com todas as pessoas maravilhosas que você está vendo na tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, @Pedro Lobato, @Bianese Mateus, Bianese com 2 vezes Mateus TH, @Gabitosati, @Gabizotti com zerinho no lugar do O, @Luiz Rusgar e @PadGames_. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.